O objetivo desse encontro é começar nossas discussões sobre a geometria do lado ar, e aí a gente começa falando da pista de pouso-decolagem, de algumas estruturas que são adjacentes a essa pista de pouso-decolagem, né? Sejam estruturas físicas, sejam áreas que precisam estar livres, né, de objetos para atender os fins que o aeroporto se destina. Então, esse material aqui está bastante focado em normas de projeto, principalmente o RBAC 154, só que como essas normas elas evoluem e elas têm muitas e muitos detalhes, assistir essa apresentação não exime da leitura das normas. Então a ideia é que você, a partir dessa apresentação, a partir dessa aula, você consiga acessar essas normas de uma maneira mais objetiva, mais clara. Então os tópicos que estão cobertos aqui são as normas relacionadas, o código de referência do aeródromo, orientação de pista de pouso-decolagem, largura e comprimento, distâncias declaradas, declividades, faixa da pista de pouso-decolagem, resa e as blast pads. Então, em termos de normas, a gente tem o anexo 14 da ICAO, que traz as recomendações e os padrões. Lembrando que os padrões são aqueles obrigatórios que todos os Estados-membros da ICAO irão adotar. E depois a gente tem as recomendações, que são aquelas mais opcionais, vamos dizer assim. E isso faz com que os documentos nacionais difiram, né, um tanto do RIBAC. E, de forma geral, os estados eles têm uma certa liberdade que deveria ser comunicada, né, à ICAO. Quer dizer, se algum padrão foi alterado, o estado tem a obrigação de comunicar à ICAO. Lembrando que a propósito da ICAO é padronizar, né, as regras no mundo todo. Em nível nacional, os estados eles são aqueles responsáveis por verificar o cumprimento dessas normas. Né? Nos aeroportos domésticos, não necessariamente eles precisariam seguir os padrões da ICAO, mas eles acabam seguindo, né, por uma questão aí de padronização. Então, no Brasil, as normas que a gente vai seguir, elas vêm do RIBAC 154. Em termos de livros, a gente tem o livro do Horonjeff, esse da esquerda, que talvez é o mais conhecido na área de aeroportos. E o problema dele é que ele é americano, então a gente precisa fazer muita adaptação, já que os Estados Unidos possuem muitas diferenças em relação à ICAO, nos seus aeroportos domésticos, né, principalmente. E a gente tem também o caso de Caves, que é europeu, e ele acaba sendo um pouco mais parecido com a gente por conta da semelhança, né, que a Europa tem com o nosso sistema. E eles são bem mais presos à ICAO. Aqui a gente tem o site onde é possível baixar as cartas, os procedimentos de aproximação. Aí a gente tem todas as informações consolidadas, né, sobre os aeroportos no Brasil. Aí se você quer de outros países, né, cada país vai ter as suas fontes próprias aí. E tem uma outra publicação que é mais instantânea, que é o Notan, né, que é utilizado, por exemplo, para informar que tem uma pista lá que foi fechada, que tem um sistema de iluminação que quebrou, enfim. Informações não tão consolidadas vão ser fornecidas via Notan. Aqui um exemplo dessa carta ADC, né, no aeroporto de Guarulhos, de Campinas. Aí eu tenho então as cabeceiras, eu tenho o tamanho da reza, eu tenho as posições de estacionamento, ela vai indicar as áreas dos bombeiros, por exemplo, declinação magnética. Em vermelho aí a gente tem pontos de possível conflito por conta do layout das pistas de táxi, sistema de iluminação, enfim, eu tenho muitas informações colocadas na carta. Aqui eu tenho então uma representação esquemática do chamado lado ar e lado terra, o lado aéreo e lado terrestre para alguns, onde a gente tem o sistema aeroporto começando lá no acesso e egresso, depois a gente tem as vias de circulação interna, estacionamento, terminal de passageiros, e na interface com o lado ar a gente tem o pátio de aeronaves, pistas de táxi, pontos de espera, pista de pouso e decolagem, e depois então o espaço aéreo, né, que já sai do sítio aeroportuário.
Essa definição de lado ar e lado terra não é muito padronizada, né? Se a gente pega algumas fontes aí, o lado ar vai ser entendido como aquele ponto em que o passageiro bipa o cartão de embarque dele. Quando ele já está entrando na inspeção de segurança, ele já é considerado no lado ar. É a área estéril do terminal. Então, essas duas definições coexistem, né? Lado ar como aquele que começa no pátio de aeronaves ou que começa lá na área estéril do terminal e vai na direção das pistas. Aqui uma representação do layout básico. Essa figurinha tem muitas informações, né? A gente começa lá na pista de pouso e decolagem. Ela tem distâncias declaradas, né? A cabeceira é deslocada. Ela tem uma stopway. Ela tem diversas marcações aí, que são também todas regulamentadas. Aí a gente tem as pistas de táxi que dão acesso, né, que servem de acesso a egresso a essa pista de pouso-decolagem. E basicamente a gente tem as pistas em ângulo reto, que são aquelas de menor velocidade, e a gente tem as pistas em ângulo agudo, né, que são as pistas de saída rápida, que vão permitir uma maior velocidade e diminuir assim o tempo de ocupação da pista. Basicamente você precisa fornecer, né, uma pista de táxi próxima aos fins de pista, né, para a aeronave poder acessar, ou então a aeronave pode acessar em qualquer ponto, taxiar sobre a pista, girar e se posicionar. O problema dela fazer isso é basicamente que você requer esse procedimento, né, ele vai exigir uma área de giro lá no final da pista e vai aumentar também o tempo de ocupação. Saindo das pistas de táxi, a gente vai para o pátio, onde a gente vai ter o terminal de passageiros e diversas outras instalações, né? Então a gente tem os hangares, toda a parte de manutenção, abastecimento, as instalações de aviação geral costumam ser separadas das instalações da aviação comercial. A gente tem então toda a parte também de acesso, né? Enfim, são vários os componentes aí que a gente pode imaginar. Lá na pista de pouso e decolagem, a gente tem então áreas imaginárias que a gente não consegue nem ver na imagem, nem estando lá você não consegue ver, não é tão claro, que são áreas protegidas né, para proteger as operações. Então são basicamente áreas com uso controlado. Um dos itens bem importantes para a gente fazer projeto, análise, vai ser o código de referência do aeródromo, onde ele tenta estabelecer características de compatibilidade entre as aeronaves que vão operar nesse aeródromo e essa infraestrutura. Então lembrar que o código ele se refere ao aeródromo, não à aeronave. Às vezes o pessoal acaba confundindo e acaba atribuindo, né, como se esse código fosse da aeronave, enquanto que ele é do aeródromo e às vezes até da pista. Né? Você pode ter duas pistas e cada uma tem um código. Então, o código no modelo ICAO, que corresponde ao modelo ANAC, a gente tem uma separação entre números e letras. O número está relacionado a uma característica dinâmica da aeronave, que aqui no caso é o comprimento básico de pista. Comprimento básico de pista não é o comprimento efetivo de decolagem, né? Ela é uma definição do fabricante praticamente, que você vai decolar ao nível do mar, com peso máximo de decolagem, vento nulo, gradiente nulo, enfim, existem vários requisitos aí dentro dessa definição, e aí você chega no CBP. Se o CBP for inferior a 800 metros, você cai no código 1 e segue essa tabela aí. Em geral, aeronaves maiores, mais pesadas, terão um número do código maior. Mas essa definição com base no comprimento de pista, ela tem até alguns problemas, né? Porque se você
melhor aerodinâmica, a motorização da aeronave, ela vai decolar num comprimento menor. Então, a relação não é tão direta assim. Aqui algumas características das aeronaves de asa fixa, que vão servir para o projeto e para a classificação aí nessa lógica do RC. Então a gente tem a envergadura, que é o comprimento de ponta a ponta de asa, a largura do trem de pouso, e aí a gente tem diferentes formas de falar dessa largura, né? Pode ser da bitola, que seria do centro da roda esquerda mais externa até o centro da roda do trem de pouso, né? Enfim, essa é a bitola. E aí a gente tem a largura total, que vai ser de borda externa a borda externa. Depois a gente tem também a altura do estabilizador. A altura do estabilizador está muito relacionada à violação de superfície de proteção. Quanto mais alto o estabilizador, mais provável que isso aconteça. A gente também pode ter interferência em auxílios rádio com base em estabilizadores mais altos. A largura de trem de pouso, como é de se prever, ela está muito relacionada às larguras das pistas de táxi. A envergadura, o que a gente mais, né, a relação mais direta vai ser no estacionamento. Então, se você tem uma envergadura maior, é mais difícil de estacionar as aeronaves. A base de rodas, que é a largura da roda, né, da bequilha, lá da roda dianteira da aeronave, até o centro de giro. Então, isso vai me dar uma maior dificuldade ou facilidade de fazer manobra. Quanto maior a base de rodas, maior o raio de giro da aeronave. E isso vai determinar, por exemplo, fillets sobre larguras, as manobras que a aeronave consegue fazer. Dentro do ARC, na versão mais atual, a gente utiliza só a envergadura. Então, a depender da envergadura, a gente vai cair em uma dessas categorias aí. E a categoria F, ela é bastante recente, né? Até a entrada aí do A380, a aviação comercial não utilizava aeronaves de categoria F. Então esse é um ponto bastante recente. Né? Depois entrou o 747-8 e a gente viu que esse tipo de aeronave acabou não sendo aquilo que estava previsto atualmente. Né? Se esperava que os modelos maiores fossem substituir as aeronaves menores nos grandes hubs, e isso acabou não acontecendo. Então, se a gente olha o caso doméstico, né, no Brasil, basicamente a gente dimensiona para código C muitas estruturas. Aqui um detalhe interessante do novo 777, que ainda está em desenvolvimento, né, e basicamente eles tiveram essa sacada aí de fazer uma ponta de asa que é dobrável. Dessa forma você consegue encaixar a aeronave num código menos demandante, consegue utilizar posições de estacionamento mais próximas, e em voo é possível ter maior eficiência, porque a eficiência da asa ela tem muito a ver com a envergadura da aeronave. A ANAC possui uma tabela aí de características das aeronaves, então a gente pode utilizá-la para encontrar já o ARC, ou código de referência, de forma direta. Então eu encontro aí por fabricante, por modelo, e eles ficam atualizando isso com base nas características mais comuns daquele modelo de aeronave. Lembrando que cada aeronave é um produto e ela poderia ter variações nos seus pesos, nos seus requisitos. Então a gente está sempre falando de características gerais. Existem outras classificações para o RC, a da FAA, que é a que chama mais atenção, e eles utilizam parâmetros um tanto diferentes. A gente tem para o código, para a parte dinâmica do código, a velocidade de referência, que está relacionada aí à velocidade de aproximação. Tem toda uma definição aí em cima dessa velocidade de aproximação também. E basicamente você vai fazer 5 categorias aí. Essa classificação ela até é utilizada pela ICAO para outras razões, mas não é utilizada para o RC. Depois a gente tem
o ADG, que tem a ver com as características mais geométricas, e aí são duas valendo a mais demandante. Então a gente tem a altura do estabilizador e a envergadura. E ainda existe uma terceira categoria, isso é algo um tanto novo aí, se eu não me engano de 2012, que eles passaram a usar essa terceira classificação aí em Taxiway Design Group, que olha basicamente a largura do trem de pouso e a base de rodas. Então, dependendo da combinação delas, surge essa nova categoria que vai ser utilizada para o projeto das pistas de táxi. Quanto ao tipo de opção, no Brasil a gente tem esses dois documentos aí, que são talvez os principais, que vão definir regras e procedimentos relacionados ao espaço aéreo. Essa tabela traz para a gente algumas informações sobre a operação em condições meteorológicas visuais, né, que é o VMC. Então, isso serve um pouco para lembrar a gente de que não é só a questão de qual é a visibilidade no momento, mas também em que espaço aéreo você está voando. Aí a gente tem, por exemplo, a visibilidade de 8 km a partir de um certo nível de voo, né? Esse FL 100 aí está se referindo ao nível de voo, e a gente tem uma visibilidade menor sendo necessária se o nível de voo é mais baixo. A gente tem também limites aí de velocidade, enfim. Então, tempo limpo não significa a possibilidade de operar sob regras visuais. Essa é a mensagem aí. Outra definição importante é o que é período diurno e noturno. Então, uma definição bem direta de nascer ao pôr do sol seria o diurno, o restante, né, do dia seria então o noturno. Alguns tipos de atividades, algumas instalações se limitam ao período diurno. Aí elas não vão precisar ter iluminação, por exemplo, só que quando as condições de visibilidade degradam, mesmo durante o dia, você precisa ter auxílios visuais. Então, né, dificilmente você consegue imaginar que a atividade possa acontecer só porque é dia. Você precisa também de condições visuais favoráveis. Aqui a gente tem uma definição, então, do voo VFR, né, em que situações aí que ele vai poder acontecer num dado aeródromo. A condição básica, né, vai ser que o teto seja inferior a 450 metros, então tem uma definição de teto aí, mas basicamente você está olhando verticalmente, né, a cobertura de nuvens. Então, quanto mais baixa tiver essa cobertura, menor é o teto. E aí a gente tem a visibilidade horizontal que está sendo medida ou observada aí ao nível do solo. Então, nessas condições de visibilidade maior do que 5 km e teto maior do que 450 metros, a gente poderia ter operação visual. Mas claro que, lembrando, condições visuais, as condições meteorológicas não são suficientes para definir que aquele voo pode ser visual. Então, você pode ter, em condições meteorológicas visuais, você pode ter o voo VFR ou IFR, dependendo das várias regras aí de tráfego aéreo. Então, o que mais importa para a gente, né, do ponto de vista aeroportuário, que a gente pode estar pensando em pistas visuais, que só vão poder operar sob condições VMC. A gente pode pensar em pistas para operação por instrumento, e elas podem ser de não precisão ou de precisão. De não precisão, a visibilidade vai precisar ser maior ou igual a 1000 metros. Quando a visibilidade degrada, aí você cai nas pistas de precisão, que podem ir de CAT 1 até CAT 3C. E aí, para cada categoria, existem alturas de decisão, que tem a ver com o teto, e visibilidade horizontal.
Nas pistas de precisão, essa visibilidade ela vai ser medida através de um equipamento específico aí, e ela é dada em RVR, né? Runway Visual Range. Aqui um exemplo do aeroporto de Guarulhos, onde a gente tem para cada uma das cabeceiras um tipo de aproximação. Então, por exemplo, quem está chegando na 09 da direita, 09R, vai encontrar equipamentos e design, né, de todo o lado ar, equivalentes ou adequados a CAT-3. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa cabeceira é a que vai operar com os menores mínimos, né, tanto em termos de visibilidade horizontal quanto teto. As outras cabeceiras elas têm procedimentos menos sofisticados, vamos dizer assim. Então, o que precisa ser feito aí é analisar as condições no local e determinar qual que é a cabeceira predominante naquela situação. Então, geralmente esse é o caminho para definir qual cabeceira vai ter a melhor instrumentação e lembrar que o fato da cabeceira ter toda a instrumentação do aeroporto estar certificado e todo o pessoal está treinado não significa que a companhia aérea seja capaz de operar daquela forma. Então é preciso também considerar as limitações das companhias aéreas naquele tipo de operação. Quando a gente fala de operações internacionais, essa questão é mais restritiva, né? Porque o voo, por exemplo, um voo de 10 horas, quando ele decola, a previsibilidade que você tem sobre o momento de pouso é muito menor do que um voo doméstico de 1 hora, né? Que você pode monitorar, pode desviar, pode cancelar na origem, enfim, você pode fazer um gerenciamento do fluxo do tráfego aéreo de uma maneira mais assertiva. No caso internacional, isso seria muito mais difícil, né? Até para você desviar um voo internacional, você criaria um grande problema, até em termos enfim, procedimentos, né, de fronteira, de alfândega e coisas do tipo. Então, várias razões para você ter um procedimento mais confiável. Falando um pouco dos equipamentos, né, que permitem os diversos tipos de operações, a gente vai desde do uso de balizas, que é comum em pistas que usam terra ou água como superfície. Mesmo no caso da terra, quando você não tem superfícies pavimentadas, enfim, qualquer tipo de pintura, né, seria muito difícil. Então você usa balizamento, que são, enfim, tem todo um padrão para isso, mas basicamente é mais fácil de sinalizar dessa forma. Aí quando a gente vai evoluindo, né, a pista é pavimentada, você já consegue fazer as marcações com muito mais facilidade. Além das marcações, a gente tem auxílios visuais, como o PAP, por exemplo, né? O PAP é um sistema que permite ao piloto entender qual que é o ângulo de planeio, ou seja, se ele está muito alto, muito baixo, e se ele vai precisar, por exemplo, arremeter e começar uma nova aproximação. Aí a gente vê as figuras, né, onde as luzes elas são direcionadas num ângulo tal que ele vai perceber essas luzes como vermelho ou branco, dependendo dessa posição que ele esteja voando. Então isso serve tanto durante o dia quanto durante a noite e consegue dar então essa noção do ângulo de planeio. Outro sistema que já é bem mais sofisticado, está associado aos procedimentos de aproximação, de precisão, vai ser o sistema ALS, que são essas luzes aí que vão guiar a aeronave desde de pontos que estão até externos ao sítio aeroportuário. Porque quando a aproximação é feita e o teto está mais baixo, a aeronave vai usar auxílios eletrônicos para fazer a aproximação. Mas dependendo da visibilidade mínima e da altura de decisão, o pouso pode ser completado, como seria um pouso CAT-1, por exemplo, ele seria completado com base em auxílios visuais. Então, você usa os auxílios eletrônicos para trazer a aeronave para o eixo da pista, no ângulo de planeio correto, e quando ela está muito próxima, a referência é toda visual. Mas
Lembrando, existe lá os procedimentos CAT3C, onde, o 3 Charlie, né? Onde nenhuma visibilidade é necessária. Aí, enfim, você tem uma situação um pouco diferente. Esse link aí é bem interessante, ele vai mostrar o sistema ILS funcionando. Então o ILS é talvez o sistema mais comum para procedimentos de aproximação de precisão, e ele está baseado em dois subsistemas: o glide slope, que vai ficar na cabeceira para a qual você está aproximando, e ele está relacionado ao ângulo de planeio, e a gente tem o localizer, que está na cabeceira oposta. Então o localizer vai dar a posição em relação ao eixo da pista. Em procedimentos de não precisão, né, se você tira o glide slope, você tem então um procedimento IFR-NP, né, de não precisão, só com o localizer. Então isso também é possível. Mas lembrando que nem toda aproximação de precisão precisa ser feita com ILS. Ela pode ser atingida de outras formas. Então, nas normas de projeto de aeroportos, a gente não está preocupado com qual equipamento que vai ser utilizado. Isso não é tão importante. A gente está preocupado mais com os mínimos, porque as regras de áreas de segurança, até as marcações, né, elas estão mais relacionadas então aos mínimos. Aqui a gente tem alguns equipamentos que são utilizados para operação de precisão. Então a gente precisa medir, por exemplo, a visibilidade horizontal. Nas operações de precisão isso vai ser feito através do RVR, que está associado a esse equipamento aí, que tem um projetor e um detector, né? E ele vai estar posicionado bem na área de toque. E nos casos de CAT2, CAT3, você precisa ter mais desses equipamentos e fazer medições em outros locais ali, mas geralmente muito próximos à pista de pouso e decolagem. E a gente tem também o tetômetro, que vai medir a altura da cobertura de nuvens. Aqui um outro ponto importante, que é a frangibilidade dos equipamentos posicionados próximos a uma pista de pouso e decolagem. Então esse princípio aí vai fazer com que as estruturas sejam montadas em bases frangíveis, que no caso de uma colisão com uma aeronave, elas vão dar de si e vão, enfim, vão ser destruídas, né, com uma baixa quantidade de energia. No entanto, elas precisam ser rígidas, porque a gente tem aí influências, por exemplo, do jet blast, ventos, enfim, tem todo um requisito aí de resistência, e ao mesmo tempo elas precisam ser frangíveis. Aí vai depender da posição relativa em relação à pista de pouso e decolagem. Em relação à ação, a gente vai ter o norte verdadeiro, o norte magnético. A diferença entre eles é a declinação magnética. Quando a gente está falando de orientação de pista, a gente está sempre falando no norte magnético. Quando a gente está falando, por exemplo, de dados de vento, o padrão é o norte geográfico. Aqui um exemplo de uma aeronave que está voando para 220 graus em relação ao norte magnético. Ela está aproximando na cabeceira 22. Então, se ela estivesse voando na direção magnética de 10 graus, eu estaria aproximando ou decolando da 01, 80 graus da 08, 84,7 seria 08 também, 135, aí eu ficaria em dúvida entre 13 e 14, e a resposta seria a evolução da declinação, porque ela muda ao longo do tempo. Então depende se ela está aumentando ou diminuindo, eu vou colocar essa numeração. Em termos de identificação de pista, a gente pode ter aí, se tiver uma pista só, basta colocar esse número de 1 a 36, de 01 a 36, né? Se a gente tiver duas pistas, aí já vai ser necessário diferenciar a direita da esquerda. Se a gente tiver três pistas, eu vou ter um C para central, a direita e da esquerda também. Com 4 pistas já é necessário mudar o número para não gerar confusão. Então esse é o padrão aí que se adota.
Aqui a gente tem a cabeceira 09 da direita de Guarulhos. Olhando para esse 09, eu sei que ela está entre 85 e 95 graus, desde o norte magnético. Se eu quiser saber o ângulo da pista em relação ao norte verdadeiro, eu preciso da declinação. Isso eu encontro na própria carta ADC. Então, essa localidade ela tem uma declinação de 21 graus oeste, e isso vai fazer com que o ângulo em relação ao norte verdadeiro seja de aproximadamente 69 graus. As convenções de vento, então, são apresentadas com base no norte verdadeiro, e o azimuth é baseado na origem do vento. Então, é o contrário da pista. Quando a gente fala que o vento é norte, ele está vindo do norte. Então, é o contrário da convenção lá da pista. Quando a gente fala que a aeronave está na 09, ela está voando na direção 09, ou 90 graus, né? Então, tem várias formas da gente representar a distribuição e frequência dos lembrando que a operação vai ser feita contra o vento, tanto de pouso quanto de decolagem, embora uma pequena variação aí de vento, de cauda, seja admissível, né? Em geral, alguma coisa como 5 nós. Se a variação é maior, você precisa inverter o sentido de operação da pista. Esses são os limites de projeto, não quer dizer que na prática as operações não possam ocorrer em situações de ventos de cauda, ventos laterais, né, que são os ventos de través maiores, mas esse é o padrão que a gente utiliza. Então, eu preciso fazer toda uma análise e garantir que aquela pista tenha pelo menos 95% de utilização. E aí vai depender um pouco assim de qual aeronave que eu vou selecionar, né? Se eu seleciono uma aeronave de porte maior, é mais fácil de eu atingir um fator maior de utilização. Só que eu preciso lembrar que, eventualmente, aquele aeroporto que foi feito por uma aeronave crítica, aí, sei lá, os 777, ela vai operar também aeronaves de menor porte. Então, a orientação de pista precisa ser adequada para todas. Aqui um exercício com o viracopos. Uma pista ortogonal à pista existente levaria a 77,8% do fator de utilização, estaria fora do critério. Quando a gente olha a pista no sentido atual, ela chega a 97%. E isso olhando o vento de 10 nós, né? O limite mais baixo. Aqui o Afonso Pena, que tem duas pistas cruzadas, né? E a razão para você ter pistas cruzadas é justamente o vento. E aí a gente vê que eles chegam em 98% e 87% com essas duas pistas. Quando a gente olha a distribuição, realmente surgem dois picos, né? Um pico ali correspondendo à orientação da primeira pista, um outro pico à orientação da segunda. A pista secundária geralmente ela vai ser mais curta e mais estreita, porque ela está servindo para as aeronaves menores. Aquelas de maior porte, elas vão usar a pista principal em todas as situações. Então, claro que isso não é uma regra, mas em geral isso acontece. Outro fator importante são as rajadas e as tesouras de vento. Então aqui a gente tem, no Brasil, né, isso é monitorado através de reportes dos próprios pilotos. A gente tem o maior número em Guarulhos, que coincide com aquele que tem a maior movimentação. E depois chamam a atenção dois outros aeroportos, que são Florianópolis e Porto Alegre, que tem uma movimentação bem menor que outros aeródromos do país, mas tem muitos reportes. Então, para eles, esse dado já começa a ser mais significativo. Então, basicamente, o que se faz, o piloto vai avisar que encontrou uma tesoura de vento e os outros pilotos vão ser alertados disso. Mas realmente não existe muita coisa que se possa fazer. A gente tem aqui o aeroporto de Hong Kong, onde esse fenômeno aí das tesouras de vento é muito importante, e eles criaram todo o sistema de monitoramento com base em um sistema eletrônico aí que vai monitorar aerosóis, né? Ele consegue ver essa movimentação de ar e com base nisso eles conseguem otimizar a operação para que ela seja mais segura. Algumas regras então de separação entre as pistas de pouso e decolagem para elas.
Uma das razões principais para a gente ter separação é a esteira de turbulência. E a esteira de turbulência, ela tem a ver com a ideia de operar em regras visuais ou regras de operação por instrumento. Porque quando você tem operação visual, um piloto enxerga outra aeronave, ele consegue voar de uma forma que ele evita a esteira de turbulência. Quando ele não consegue enxergar outra aeronave, basicamente você tem que aumentar as separações para que ele não caia numa esteira de turbulência de uma aeronave que ele não está enxergando. Então lembrando que essas esteiras de turbulência elas surgem desde o momento da decolagem até o pouso e elas se deslocam em geral para baixo. Quanto mais pesada a aeronave, quanto mais rápida a aeronave, maior essa esteira de turbulência. E os efeitos ambientais, né, também fazem, por exemplo, com que ela se desloque lateralmente. Então, no caso de pistas paralelas, dependendo aí da direção do vento, da posição relativa das aeronaves, você poderia ter um problema. Né? Nesse caso que a gente está vendo aí, a única forma da gente evitar que a aeronave que segue caia na esteira de turbulência é aumentar a separação longitudinal dela. Né? Do ponto de vista do projeto, eu poderia aumentar a separação lateral. Aqui a gente tem as separações previstas em norma entre duas pistas, os eixos, né, de duas pistas paralelas, e aí para operações sob condições visuais, sob regras visuais, né, a gente tem separações menores, então que vão aí de 120 a 210. Essa é uma condição bastante restritiva, né? Quando a gente pensa em aviação comercial, a gente cai na tabela de baixo, que a gente está pensando em operações sob regras de operação por instrumentos, e aí a gente começa de separações que vão de 760 até 1035 metros, dependendo do tipo de operação que a gente queira fazer. Então, para fazer operações completamente independentes, são necessários 1035 metros de separação entre os eixos. Claro que você pode ter separações maiores, mas você não poderia ter separações menores do que esses 1035. Então, esse primeiro caso corresponde àquele em que você coloca geralmente os pátios terminais entre as duas pistas, né? Porque é uma distância bastante grande. Depois a gente tem as aproximações paralelas dependentes, que é uma situação que vai reduzir já a capacidade dos procedimentos, né? Quando você tem as pistas separadas, você tem o máximo de capacidade. Conforme você vai reduzindo essa separação, então você vai tendo que colocar mais regras operacionais para garantir a segurança. Com 760 metros, a gente já poderia fazer decolagens paralelas independentes. Né? Quer dizer que as duas pistas poderiam ao mesmo tempo operar decolagens sem nenhuma restrição na outra pista. E a gente poderia também fazer operações paralelas segregadas. Ou seja, uma pista opera só pousos, a outra opera só decolagens. Então, são várias situações aí que a gente tem. Separações, se forem então menores do que 760 metros, aí você já começa a ter um número maior de restrições, a sua capacidade já reduz, né? Você vai ter duas pistas e vai operar como uma pista e meia ou até menos. Então aqui a gente tem alguns exemplos. O exemplo de cima é o aeroporto de Guarulhos, as duas pistas são muito próximas, né? Cerca aí de 375 metros. Hoje uma é utilizada para pouso, outra só para decolagem, mas a operação entre elas precisa ser combinada, vamos dizer assim. Você não pode fazer pouso numa e decolagem na outra ao mesmo tempo. Então precisa acabar a operação numa para poder iniciar na pista do lado. Já o caso de baixo, a gente tem o aeroporto de Brasília, 1.800 metros de separação. É o único, né, no Brasil que a gente tem, com duas pistas completamente independentes, né, paralelas, e representa a situação de maior capacidade. Então a gente nota que os terminais, pátios, né, são posicionados aí entre as duas pistas e, enfim, tem uma série de ganhos em você fazer dessa forma, né, no tempo de acesso, na diminuição do percurso de táxi, enfim, na não necessidade de ficar cruzando pistas que estão sendo utilizadas, né? Cruzar uma pista de pouso e decolagem é sempre algo problemático, né? Reduz a capacidade, cria problemas de segurança, né?
Aqui a gente tem uma outra razão para separar o eixo de duas pistas de pouso e decolagem, de novo o aeroporto de Guarulhos, e aí a gente tem essa pista de táxi separando as duas, né, uma pista de táxi de saída rápida. Não só você precisa garantir a questão das duas pistas, né, da separação entre elas, vamos dizer assim, que nesse caso aí até está inferior, né, àqueles 760 metros que seriam recomendados, mas a separação que existe é suficiente para a aeronave sair e ficar esperando. Porque imagina se você não tivesse lugar, não tivesse espaço para essa espera, você acabaria criando restrições adicionais. Então, é importante que mesmo que aquelas separações lá não sejam obedecidas, né, entre eixos, que você tenha espaço para construir pistas de táxi de saída rápida e você tenha espaço para as aeronaves ficarem em espera. Olhando então a questão da largura da pista de pouso e seus acostamentos, a gente tem previsto em norma aí uma combinação entre o número do código e a largura entre as faces externas do trem de pouso, como mostra a figura. Então as larguras vão de 18 a 45 metros, a depender da classificação, e ainda tem essa regrinha aí de 30 metros quando o código né, for 1 ou 2 e a pista for de precisão, precisa ter uma largura maior. Então a largura de pista, né, ela está muito relacionada, claro, à largura do trem de pouso, mas também a características dinâmicas das aeronaves, a possibilidade da aeronave sair do eixo de centro. Então, no caso de aeronaves com 2 motores, né, isso é crítico, porque se você tiver falha de um motor, pensando no tempo de reação do piloto, se a pista for muito estreita, no caso de uma falha, o piloto não vai ser capaz de trazer a aeronave de volta, né? Ele acabaria saindo da pista. Então, esse é um dos pontos. Quando você tem operações com vento cruzado, em pistas escorregadias, a questão da largura também vai ser mais crítica. Então, os atributos da pista seriam a aderência, né, do pneu e pavimento, capacidade de suporte, proteção contra FAD. Né? FAD é aquela ingestão de objetos estranhos ou mesmo o arremesso de objetos aí que se desprendem do pavimento. Então, por isso que essa área pavimentada vai ter essa função. A ausência de irregularidades a partir de um certo nível, né, que poderiam causar acelerações aí nas aeronaves, que poderiam ser perigosas. A gente tem especificação de declividades laterais e longitudinais, que tem a ver, por exemplo, com a questão da drenagem. Enfim, uma série de outros requisitos geométricos, construtivos. Nos aeródromos brasileiros, a gente tem, nos públicos, né, a largura da pista tende a ser maior no grupo. Uma exceção nos privados é o aeroporto, um aeroporto privado, né, da Embraer, em Gavião Peixoto. Tem 3.000 metros de comprimento, 45 de largura. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que tem 60 metros, porque foi feito com o padrão antigo, né, do código F. Muitas pistas de 30 metros, né, a gente vê pelo box plot aí que ele ficou achatado entre a média e o quartil superior ali, né, quer dizer, tem muita pista nessa faixa dos 30 metros. Depois a gente vê os acostamentos da pista de pouso e decolagem, cuja principal função é proteger contra FOD, erosão, e precisa ser suficiente, né, em termos de resistência para suportar a passagem eventual de uma aeronave. Assim como de veículos de emergência, né, que são ambulâncias, caminhões de bombeiros, por exemplo. Então o acostamento ele tem que suportar tudo isso. E os critérios de declividade típicos são de 2,5%, né, a declividade lateral dele. E basicamente isso tem a ver com drenagem. Em termos de larguras, eles vão ser obrigatórios para os códigos D e E. Eu preciso somar 60 metros, eu pego aquela largura lá da pista, que seria, por exemplo, 45 metros, eu preciso ter, nesse caso, aí, então, 7,5 metros de acostamentos. Isso se a largura, né, do trem de pouso estiver entre 9 e 15 metros, vai precisar, para o código F, 60 metros, se a
essa largura do trem de pouso estiver entre 9 e 15 metros e a aeronave for de 2 ou 3 motores. E no caso de 4 motores, código F, a gente precisa de 75 metros combinados. Em relação ao comprimento da pista de pouso e decolagem, tudo vai depender das rotas que você quer executar. Então, aí nesse caso, esse primeiro comprimento ele seria muito restritivo, né? Eu teria uma etapa muito inferior àquela que eu preciso. No segundo caso, eu consigo ir um pouquinho mais longe, mas não serve para nada, porque não tem outros destinos que eu consigo atingir com o aumento de pista. E tem uma ampliação aí, X, que vai ser necessária para eu conseguir atingir um número maior de destinos. Então isso aí tem muito a ver com o desempenho da aeronave, com as condições locais, né, de elevação, temperatura de referência. E ainda a gente precisa considerar limitações de subida, que eventualmente você tem área para expandir a pista, só que existem obstáculos na rampa de subida, e aí, de qualquer forma, sua aeronave não vai conseguir livrar obstáculos, né? Ela precisa livrar o obstáculo a uma certa altura. Se a subida, devido a obstáculos, né, ela for mais restritiva, nem adianta, então, você aumentar o comprimento. Aqui, em termos de métodos, tanto da FAA quanto da ICAO, a gente pode usar alguns ábacos aí da FAA para aeronaves de menor porte, mas na aviação comercial você vai basicamente consultar o APM, às vezes o manual de voo, que é um pouco mais complicado de acessar, e aí, caso não exista indicação já de comprimento para suas condições locais, é necessário então fazer correções de declividade, temperatura, elevação. Então, em termos de temperatura, a gente usa a temperatura, a tabela ISA como referência, né, a atmosfera padrão internacional, e o critério é basicamente aumentar 1% para cada grau Celsius que a temperatura de referência do local estiver acima da temperatura padrão. Aí a tabela ISA, para a gente calcular a temperatura padrão. Em relação à altitude, é a única das correções que vai ser aplicada para pouso e decolagem, que é uma correção de 7% a cada 300 metros de altitude. Aqui o cálculo do gradiente de pista, que também é um fator de correção. E nesse primeiro caso aí a gente está fazendo a diferença entre o início e o final da pista para calcular um gradiente, só que não é essa a forma de calcular o gradiente, essa é apenas uma das possibilidades. Aí a gente tem a segunda possibilidade, que vai pegar a cota mínima e máxima da pista e vai dividir pelo comprimento. Então esse aí é o chamado gradiente efetivo de pista e é esse que é utilizado para os cálculos de correção. Aí tem a regrinha que consta no DOC 9157 da ICAO. Você vai aumentar 1% para cada. Desculpa, 10% para cada 1% de declividade efetiva. Tanto para. Quer dizer, você não olha se você está operando no sentido que a pista está baixando ou está subindo. Isso não faz diferença para planejamento. Né? Você não está calculando a operação, é preciso lembrar disso. A gente está olhando planejamento, então vai pelo mais restritivo. Aqui alguns exemplos numéricos, né, que depois você pode ver com mais detalhes, que vão mostrar como considerar esses fatores. A gente parte de um comprimento ao nível do mar, em condições padrão, e aí a gente corrige para as condições locais. Então as correções elas são acumulativas, né? Você vai multiplicando elas em sequência, e aí a gente vai chegar no comprimento de pouso, no comprimento de decolagem. Tem uma questão também de definir os pesos, né? Então qual que é o peso que você utiliza para a decolagem? Depende da etapa. Se você quer voar mais longe, precisa de mais combustível, precisa de um comprimento maior de pista. E qual que é o peso de pouso? Vai depender basicamente da carga útil que você quer voar e da quantidade de combustível que você vai ter no pouso. Então, é muito uma questão de analisar e tentar estimar como é que vai ser a operação nesse futuro aeroporto para estimar os pesos. Aqui tem o segundo exemplo do Boeing 737, com base nos ábacos. Então
Então a gente vai falar um pouco aqui de distâncias declaradas, pensando lá nas regras de certificação da aeronave. A aeronave parte do repouso, faz uma rotação, deixa o solo e depois ela inicia o primeiro segmento de subida. Quando ela inicia o primeiro segmento de subida, ela vai estar a uma determinada altura, a uma determinada velocidade V2. Então a decolagem vai ser a soma de uma corrida em solo, mais um processo ali inicial de subida, né, até chegar no primeiro segmento. Então nisso a gente tem uma velocidade de decisão, a chamada V1, e se a aeronave tiver uma falha antes de atingir a V1, ela abandona a decolagem, com isso precisa ter espaço para parar. Se ela já atingiu a V1 e acontece uma falha, ela vai continuar a decolagem. Então por isso que a gente vai ter as distâncias declaradas, tá? É uma exigência da aeronave, quer dizer, ela tem um comprimento de corrida, que vai exigir uma pista com plena capacidade de suporte, depois ela tem uma distância de corrida mais subida inicial, ali aceleração, que não necessariamente vai exigir todo esse comprimento em pista física, e a gente também tem a ASD, né, que é a distância necessária para acelerar e parar, e na ASD toda a área precisa ser física, né? A aeronave tem que ter capacidade de frear, enfim, essa área tem que ter capacidade de suporte. Quando a gente olha o pouso, pensando num jato, você passa a cabeceira ali a uma determinada altura, né, que é de 50 pés, tem um ponto de toque, aí tem uma distância real de parada, que vai ser de, por exemplo, 600 metros, mas o comprimento de pouso vai ser de 1.000 metros. Você tem essa proporção de 60-40 aí, que é um fator de segurança. E se a pista estiver molhada, tem um fator de segurança adicional ainda de 15%. Então, quando a gente está vendo no ábaco, a gente está vendo os 1.000 metros, não os 600, tá? Que é o que se utiliza de fato para fazer o dimensionamento. Para aeronaves turbohélice, esse percentual vai ser um pouquinho diferente. E normalmente a distância de pouso é menor do que a distância de decolagem, até porque o peso de pouso é menor que o peso de decolagem, já que você não tem o combustível, né? Você decola com muito combustível e queima ele durante o voo. Aqui é a representação das distâncias declaradas. No caso A, a gente tem uma pista onde o comprimento físico dela corresponde à tora, toda, asda, LDA, enfim, todos os comprimentos. No caso B, a gente tem uma clearway, que aumenta a toda, não aumenta as demais. No caso C, a gente tem uma stopway, que aumenta só a asda. No caso D, a gente tem uma cabeceira deslocada, que diminui apenas a LDA, ou seja, você inicia a corrida de decolagem no início da pista, mas só inicia o pouso mais à frente, onde a cabeceira se encontra agora. No caso E, você tem uma situação, né, combinada aí de cabeceira deslocada, tem stopway, tem clearway. A stopway e a clearway elas coincidem espacialmente. No caso F, a gente tem aí uma situação também combinada, onde a stopway e a clearway elas coincidem completamente. Então tem várias situações possíveis, lembrando que isso aí se dá em cada pista, em cada sentido. Então se eu estou operando aí eu estou operando no caso da esquerda para direita, vamos dizer assim. Se eu for analisar a operação no outro sentido, eu preciso refazer toda a minha análise de distâncias declaradas. Numa pista nova, tá, normalmente é o caso A que você vai aplicar. A pista inteira vai ser utilizável, essa é a ideia, isso é mais eficiente. No entanto, quando você quer, num aeroporto existente, adicionar uma aeronave que tem, de repente, uma necessidade maior do comprimento de parada, pode ser interessante adicionar uma stopway. Ou, se ela é mais limitante em termos de decolagem, né, talvez colocando uma clearway, você consiga aumentar a etapa, aumentar o peso de decolagem, sem precisar construir fisicamente a pista, né, sem precisar expandir fisicamente a pista. E outro caso que é bem comum é o surgimento de obstáculos perto do aeroporto, e aí você precisa deslocar uma cabeceira para livrar esse obstáculo. Então a clearway, ou zona desimpedida, ela complementa a toda, não precisa ter capacidade de suporte, inicia-se no final da tora. A clearway não pode ser maior do que a tora dividido por 2, a largura tem que ser de pelo menos 150 metros,
e deve ser livre de objetos que ofereçam risco às operações. E ainda tem questões de declividade previstas em norma. A stopway, ela incrementa a asa, ela precisa ter capacidade de suporte, as características de aderência dela devem ser similares à da pista, né? Você não pode ter uma diferença ali, porque isso pode causar um problema na desaceleração, né? Inicia-se no final da tora, ela é toda envolvida pela faixa de pista, mesma largura da pista de pouso-decolagem, e aí existem diversos limites de declividade. Normalmente a stopway é muito parecida à pista de pouso-decolagem em termos de declividades. O aeroporto Santos Dumont, quando a gente olha para as distâncias declaradas dele, você tem todas as distâncias iguais. Quer dizer, eu não tenho nenhuma diferença aí de cabeceira deslocada, stopway, clearway, nada disso. Quando a gente olha Guarulhos, a situação é completamente diferente. As duas pistas, né, elas são decaladas, tá? Quer dizer que uma pista paralela se inicia um pouco antes da outra pista paralela. Em norma, é previsto que separação longitudinal das pistas tem um efeito que contrabalança, vamos dizer assim, a separação lateral. Então isso está previsto lá. E quando a gente olha as distâncias declaradas, a gente vê vários elementos aí. Quando eu olho, por exemplo, a 09L, eu estou vendo que a ASDA tem 60 metros a mais do que a tora e a toda. Isso indica que eu tenho aí uma stopway. Né? Também indica que eu tenho uma LDA que é menor do que a tora e a toda, em cerca de 90 metros, que é justamente o deslocamento de cabeceira que eu vejo lá na pista 09 da esquerda. Eu também vejo esse deslocamento na pista 27 da direita. Né? Ali eu tenho também, então, uma cabeceira deslocada, tenho também uma stopway. Essa marcação aí com a flecha indica uma stopway. Então a gente consegue aí no Google Earth medir aproximadamente e a gente vê que dá bastante parecido, né? Declividades na pista de decolagem. Qual que é o problema da declividade? Um deles, né, quando a gente está pensando lá no início da pista, quando a aeronave está aproximando, é que uma pista com uma declividade ascendente ou descendente, ela vai fazer com que o piloto tenha uma visão equivocada do ângulo de planeio dele. Tá? Então é um efeito visual que é criado aí e que já é um fator para você não ter uma pista com uma inclinação muito grande. No gradiente efetivo a gente já falou e é previsto em norma que as pistas para o código, né, para o número do código 3 ou 4, você pode ter uma declividade de no máximo 1%, para os códigos 1 e 2, no máximo 2%. Então essa é só uma das regras de declividade longitudinal e basicamente isso quer dizer o seguinte: se você tiver uma pista de 2.000 metros, você pode ter no máximo uma diferença de 20 metros de cota no eixo para aeronaves de código 3 e 4. Existem outras regras aí de declividade local, quer dizer que eu pegando a diferença entre dois pontos ao longo da extensão da pista, eu não posso exceder uma certa declividade. Então, a norma, né, o RIBAC 154 coloca também esses limites. Nos trechos iniciais e finais de pistas, o limite é mais restritivo ainda do que na parte mais central da pista. Existem regras também para mudança de declividade, de forma que você não pode ter muitas mudanças de declividade muito próximas, né, porque isso vai gerar acelerações verticais na cabine de comando. E aí eu tenho algumas restrições também para as transições de declividade, onde eu vou ter raios de concordância. Então tem raios mínimos para fazer isso. E aqui tem um exemplo, para o código 4, que a gente tem um raio de 30.000 metros de concordância. Então tudo isso vai enrijecer a geometria, né, o perfil longitudinal da pista. Isso acaba gerando
mais necessidades de você ter terraplenagem. Então, se eu tivesse regras menos rígidas, eu conseguiria fazer obras mais baratas, mas esse é um fator aqui que encarece, né, a construção. Uma das coisas dos efeitos, né, que vai ter que tem as curvas verticais na pista são os pontos cegos, né? Então é como se o piloto não conseguisse enxergar uma parte da pista, né? Isso poderia levar a um acidente no caso de uma incursão de pista, que é quando uma aeronave ou mesmo um veículo de serviço está onde ele não deveria estar. Ele está no eixo da pista quando tem uma aeronave operando. Então, se o piloto não tem essa visão, ele não vai ter nenhuma condição de evitar o acidente. A gente tem declividades transversais, também previstas em normas. No caso da pista de pouso e decolagem, elas são, as declividades admissíveis são menores, e você não deveria ter uma declividade menor do que 1%, porque isso prejudicaria a drenagem. Tá? Em geral, você tem pistas abauladas, né, simétricas, mas são permitidos situações diferentes, né? Você pode ter, nas exceções, aí você não precisa ter um perfil abaulado, né? A outra questão é que no cruzamento entre duas pistas de táxi, entre duas pistas de pouso e decolagem, você não consegue fazer um perfil com as declividades que você gostaria, porque, enfim, você tem uma interação ali entre as duas pistas. Então, nesse caso, a regra vai ser, né, flexibilizada, essa regra do 1% mínimo, mas aí você tem que desenvolver soluções alternativas de drenagem. Outros requisitos aí se aplicam, né, como grooving, irregularidades, atrito, e aí a gente tem definições tanto no RBAC 154 quanto no RBAC 153. Né? O RBAC 153 ele é muito mais em relação às operações, à manutenção da qualidade, o RBAC 154 mais em relação à construção. Aí a gente entra na faixa da pista de pouso e decolagem, que a faixa, né, ela é uma área que envolve a pista de pouso e decolagem e alguns componentes, como a stopway, por exemplo. Aqui a gente vê uma combinação entre faixa e resa, né, que é essa área aí mais plana, próxima à pista de pouso e decolagem. A ideia da faixa é reduzir os danos em caso de saídas acidentais de pista. Então, quando a aeronave sai da pista e vai para a faixa, ela pode ter danos no trem de pouso, né, enfim, mas a ideia é que a faixa não piore o acidente, né, que ela consiga desacelerar a aeronave e reduzir os danos que são causados e, além disso, ainda oferecer uma área onde os serviços de emergência, resgate vão ser facilitados. Né? Então, eu preciso ter condições para tráfego dos veículos de emergência. Existe uma recomendação também sobre a preparação da faixa, que são todas as estruturas, né? De repente sinalização, estações meteorológicas que precisam de uma fundação, que ela seja feita com esse chanfro aí, para que a roda da aeronave, né, que vai afundar, porque você tem solo aí, que quando encontre essa estrutura, que ela não encontre uma aresta viva. Né? Então a gente tem algumas recomendações desse tipo, mas não chega a ter recomendações super detalhadas sobre como que deve ser a capacidade de suporte, como que deve ser construído, quais que são os mínimos, enfim, a gente tem uma certa deficiência nos padrões de construção das faixas de pista de pouso. Quanto à geometria, é bem simples, né? É um retângulo que envolve a pista de pouso e decolagem. Se você tiver uma stopway, ela vai envolver a stopway também. Então, os requisitos vão ser de zoneamento, basicamente. Você não poderia ter um pátio, você não poderia ter uma pista de táxi dentro, paralela, né? Dentro da faixa de pista. E tem requisitos aí de compactação do solo, tem requisitos de declividade, drenagem. Então tem distâncias mínimas, né, nas extremidades e tem larguras. Aqui a gente vê um exemplo da faixa da pista de pouso e decolagem. Eu tenho uma pista de táxi paralela que deve estar fora da faixa
mas eu tenho uma posição de espera dizendo que uma aeronave em espera para entrar na pista de pouso que está relacionada à faixa que eu estou falando, a aeronave pode estar ali nessa posição de espera. Então, muitas vezes, né, isso é até uma confusão que se faz, é que a faixa exclui todas as aeronaves e veículos, mas não é verdade. Uma aeronave em espera, ela pode estar dentro da faixa durante um pouso e decolagem de outra aeronave. Então a ideia da faixa, né, e da reza vai ser diminuir a consequência de eventos como o undershoot. O undershoot é esse pouso antes do início da pista de pouso-decolagem, e o undershoot está mais associado ao pouso do que à decolagem, né? Porque na decolagem, basicamente, a aeronave vai entrar em baixa velocidade, vai girar ali no final da pista e vai iniciar a corrida. Então, esse evento aí do undershoot é muito mais esperado no pouso. Problema, por exemplo, de orientação do piloto, pode ser uma tesoura de vento, né, que são aqueles fluxos verticais que pode fazer com que a aeronave perca, com que ela perca elevação, né, muito rapidamente e não dê tempo para corrigir. Depois a gente tem o overrun, que é muito mais associado tanto a pouso quanto decolagem, e é aquela saída no final da pista. Então, no pouso, por exemplo, o overrun ele pode ocorrer quando a aeronave pousa com uma velocidade muito grande, seja por um vento de cauda, por uma aproximação não estabilizada, pode ser uma falha no sistema de freios, pode ser formação de gelo, ela pode aquaplanar, enfim, tem várias situações que podem levar a isso. E a gente tem também o veer-off, que é a saída lateral durante a corrida. Então, uma das razões para ocorrer um veer-off é a falha de um motor. Então, o motor falha, por exemplo, o motor da direita, o piloto vai tentar corrigir, ele tem um tempo de reação, e se a pista, mesmo que ela atenda aos padrões de largura, talvez não seja suficiente para o piloto conseguir trazer de volta, aí você tem um evento desses que é o veer-off. Pode ser também uma falha de um pneu, enfim, a gente tem várias situações que podem levar a isso. Então, todos esses três eventos aí, undershoot, overrun e veer-off, fazem com que áreas laterais adjacentes sejam necessárias. Então, a gente tem algumas restrições a objetos. Tem uma área onde a gente não pode colocar o pátio, por exemplo, que é essa área mais externa da faixa da pista de pouso-decolagem. Essa área um pouco mais externa vai restringir auxílios rádio e equipamentos meteorológicos, quer dizer, eu não posso ter eles dentro dessa área amarela da pista, da faixa de pista. Depois eu tenho somente os auxílios essenciais, e aí normalmente precisa ser tudo montado sob base frangível. Então as normas elas vão especificar isso. Mesmo dentro da faixa você tem diferentes zoneamentos que vão dizer quais equipamentos, em que tipo de montagem eles podem estar ali presentes ou não. Existe também uma porção da faixa que é chamada faixa preparada, que vai ser exigida em pistas de aproximação de precisão, e basicamente é uma área com uma compactação e declividades, né, laterais e longitudinais mais exigentes. Então, por exemplo, uma vala de drenagem, né, jamais ela poderia estar colocada numa faixa preparada. As declividades, então, dos acostamentos, por exemplo, ali que são laterais à pista, vai ser maior do que o da pista, né? Ele pode ser maior para facilitar a drenagem. Depois você tem a faixa, que tem declividades próprias, tanto longitudinais quanto transversais. Lembrando sempre que as declividades devem ser de uma forma que você nunca gere obstáculo à superfície de proteção, né, ao PBZPA do aeródromo. Então eu não posso fazer com que o terreno ultrapasse essas superfícies. Aí a gente tem uma reza, né? A reza é a Runway Entry Area, que basicamente é uma continuação da faixa de pista. Aqui a gente tem a geometria delas, né? A faixa que apareceu aí primeiro, agora a gente tem a reza. Então, o padrão da reza, ele
ele tem sido alterado ao longo do tempo. Quando a gente pega a legislação mais antiga, esse 90 por 90 atende. Quando a gente pega a legislação mais atual, o comprimento dela é um pouco maior. Então, o que acabou acontecendo foi que os aeródromos existentes, eles foram permitidos a continuar com uma reza que não seria mais admitida hoje. Então, por isso que a gente vê várias cartas aí com dimensões, né, da reza que parecem não atender os critérios atuais, e é justamente por isso, porque as instalações existentes não precisaram ser atualizadas. Mas é basicamente isso aí, ó. Ela é adjacente à faixa, né, da pista de pouso e decolagem. Ela possui um determinado comprimento, uma determinada largura, e ela é retangular. Então, alguns requisitos de declividade. A declividade de uma reza deve ser projetada para que a superfície de aproximação e decolagem não sejam violadas, né, aquele PBZPA, previsto lá na portaria 957. As declividades longitudinais na reza devem não agravar as consequências, permitir adequada operação de veículos de combate a incêndio, não gerar um obstáculo, ser compatíveis com a drenagem e não afetar o sinal dos auxílios rádio à navegação aérea. Então, os inícios e fins de pista eles são mais sensíveis aos auxílios rádio, né? Por exemplo, ao rádio altímetro. E aí, isso está previsto em norma também, que você precisa ter uma certa preparação nessas áreas, que basicamente são declividades menos exigentes do que a da pista de pouso e decolagem, mas mesmo assim você não pode ter variações abruptas ali, precisa ser uma região mais ou menos nivelada para atender esses critérios. Resistência da reza. Então a reza é a mesma ideia da faixa de pista, né? Ela não seria utilizada a menos que a aeronave saia da pista, e aí a ideia é minimizar danos e não é garantir capacidade de suporte. Aqui um exemplo de um EMAS instalado, que é um tipo de equipamento especial colocados nos finais de pista, né, para os casos de overrun, basicamente, né, undershoot também, de certa forma. Mas é aquele caso em que a aeronave sai longitudinalmente da pista e o EMAS, né, normalmente ele vai ser montado ali na própria reza, e a própria reza pode ser diminuída, né, no seu comprimento se esse tipo de estrutura for fornecido. Então o EMAS é aquele tipo de equipamento que serve para desacelerar a aeronave de forma gradativa e a cada uso o material precisa ser substituído. No Brasil a gente não tem nenhum sistema desses ainda operando. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem várias instalações, alguns até já foram utilizados em situações reais. Aqui a gente vê o aeroporto de Congonhas. O problema é que você tem uma ocupação urbana muito próxima ao final da pista e não existe espaço para a construção de uma reza fora do aeródromo. Por isso que se constrói a chamada reza virtual. Você desloca os finais de pista e declara uma área ali da própria pista de pouso e decolagem como se fosse a reza. Então você acaba reduzindo os comprimentos úteis de operação para poder criar essa reza virtual. Aqui uma visão da Clearway no aeroporto de Guarulhos. Então a Clearway é aquela área que vai completar o pouso, né, a decolagem, né, a subida inicial. A gente vê aí uma área de grama, né, que basicamente são aqueles requisitos lá de drenagem, de não constituir um obstáculo. Em termos de geometria, ela deve se estender pelo menos 75 metros de cada lado e ela fica ali bem no prolongamento do final da tora. Quantas declividades, você não pode criar obstáculo e aquela ideia também de não criar mudanças bruscas, né, de declividade. Quando a gente olha a stopway, ela está ali como uma areazinha pavimentada, que precisa ter capacidade de suporte. Então ela tem uma marcação aí típica, também nesse esqueminha de chevron, né, de flechinha. Os requisitos
Ela deve ter a mesma largura da pista de pouso-decolagem, declividades ela segue padrões da PPD, e em termos de aderência, né, você tem que ter basicamente uma continuidade ali com a pista de pouso-decolagem. A questão da passagem, né, vai ser uma passagem eventual, então isso quer dizer que quando a aeronave for passar por uma stopway, ela não deveria afundar, né? Ela tem que ter capacidade de passar por ali sem danos, mas como é uma passagem muito eventual, a resistência, né, de uma stopway pode ser muito menor do que a da pista de pouso e decolagem. Um outro elemento que são as blast pads, que ficam ali nos finais de pista. Aí tem um vídeo, né, para você ver o efeito do vento dos motores. E quando a gente fala da pista de pouso e decolagem, a aeronave está na potência máxima. E aqui a gente tem uma representação do próprio APM do 737, mostrando ventos aí, né, importantes, a questão tanto do vento quanto da temperatura, mas a gente tem um vento aí de 56 km por hora, 152 metros da aeronave. Então isso vai ter efeitos, né, sobre o projeto de estruturas de sinalização, você precisa restringir a circulação nas áreas vizinhas, e a ideia da blast pad é evitar a erosão ali do solo adjacente à pista de pouso-decolagem. Por isso, né, que a ICAO aí no DOC 9157 vai trazer essa recomendação que para 747 a 380 você precisa ter uma largura, um comprimento de 120 metros, e você precisa ter para as outras aeronaves 60 metros como uma recomendação. Então, se você pega o RIBAC, a recomendação é de 30 metros, né? No caso brasileiro. Então, a norma internacional ela acaba recomendando um pouquinho mais, e a BlastPad não é uma área que tem tanto destaque aí, mas ela acaba sendo importante para evitar essa erosão. E aqui a gente tem as referências.